Olá a todos, eu sou Mário Cícero Falcão, eu sou pediatra e nutrólogo, sou doutor em pediatria pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, sou médico assistente do Centro de Terapia Intensiva Neonatal do Instituto da Criança, editor associado da Revista Paulista de Pediatria, membro do Departamento de Nutrição da Sociedade de Pediatria de São Paulo e coordenador da MTM Pediátrica do Hospital Santa Catarina. Nosso encontro hoje tem o objetivo de falar um pouco de como é a nutrição de uma criança que interna na enfermaria de pediatria, ou seja, a jornada do paciente pediátrico hospitalar em relação à sua terapia nutricional, né? Então, conforme o CFM nos orienta, esses são os conflitos de interesse, apesar de este ser um evento patrocinado por indústria, não tem nenhum conflito de interesse, todo o conteúdo dessa minha palestra é de minha responsabilidade. Então, o grande desafio da terapia nutricional em pediatria é muito simples, ou seja, é a nutrição ideal da criança. Isso é muito simples de falar, muito difícil de fazer. Por quê? Porque essa nutrição ideal da criança, ela preenche todas as necessidades, sem faltas e sem exageros, nas diversas faixas etárias e em todas as condições clínicas. E aí começa o nosso grande desafio, que é como preencher todas as necessidades de uma criança doente, principalmente de uma criança que, em sua doença, ela apresenta o quê? Uma anorexia. E a gente sabe que a nutrição é um dos pilares da saúde da criança e também a nutrição é um dos pilares na terapia da criança, onde a gente sabe que o estado nutricional dessa criança tem um impacto muito importante na recuperação total dessa criança. E devemos lembrar que a desnutrição, ainda prevalente em pediatria, ela tem uma complexidade muito grande. Ela vai atuar no sistema cardiovascular e circulatório dessa criança, no sistema digestório, no sistema endócrino, no sistema renal, em todos os órgãos hematopoéticos, na pele, nos músculos e piorando ou complicando essa recuperação dessa criança. E, infelizmente, existe ainda um desconhecimento do problema que é a desnutrição hospitalar em pediatria, aonde eu tenho uma ausência de suporte nutricional, infelizmente em alguns hospitais ainda hoje, ou eu tenho uma terapia nutricional ineficiente, com uso inadequado de recursos, com aumento da incidência de complicações, principalmente do ponto de vista infeccioso, e com isso levando ao aumento de custos da assistência hospitalar. Por exemplo, uma criança que iria ter uma internação programada de 5 a 7 dias, passa a ter uma internação de 20 a 30 dias, e isso piora em muito a situação da nutrição da criança e aumenta os custos e pode inclusive aumentar a morbimortalidade. Bem conhecido de todo mundo que faz terapia nutricional em pediatria é o problema do jejum, principalmente do jejum para procedimentos. Então a gente pode ter essa desnutrição hospitalar em pediatria. Se, por exemplo, ela já é presente, a internação ela pode piorar durante esse percurso, ou então ela não estava presente à internação e aí ela passa a estar presente na alta da criança, que isso não é nada bom para essa criança. Essa desnutrição pode ser por menor ingestão, daí chamo de novo a atenção para o jejum, para procedimentos, que isso é um problema importante que a gente tem que lembrar de programar adequadamente um procedimento para ter o menor tempo possível de jejum e lembrar que essa criança ingere menos pela anorexia própria da doença de base. Lembrar de situações onde há perda de nutrientes, por exemplo, enteropatias e doenças inflamatórias intestinais, e lembrar das situações de maior consumo energético, e como eu tenho uma criança anorética, ela tem uma autofagia e ela vai pegar e gerar energia da sua própria composição corpórea, como por exemplo os cardiopatas, na fibrose cística, em câncer e na sepse, na falência de múltiplos órgãos, né?
que acontece no trato digestório quando eu tenho uma criança desnutrida? Então, tem situações bastante conhecidas onde eu tenho uma menor motilidade intestinal, menor atividade enzimática, principalmente a primeira enzima que começa a não ser produzida é a lactase. Por quê? Porque a célula que forma a lactase ela está na ponta daquela microvilosidade intestinal. E é a primeira célula a ser perdida, por exemplo, quando a mucosa começa a ficar careca, que é uma situação que ocorre durante a desnutrição, né? Também ou pode ter a falta de outras enzimas disacaridases, como, por exemplo, maltases ou maltase, entre outras. Pode também ter menor atividade das lipases, menor secreção de ácido clorídrico, isso impedindo a digestão gástrica proteica, menor absorção de proteínas e de gorduras pelo jejum e atrofia dessas vilosidades intestinais, e com isso essa mucosa pode ficar permeável e podendo com que o germe ultrapasse essa mucosa, a chamada translocação bacteriana, podendo evoluir para uma enterocolite e uma sepse de forma grave. Consequências globais dessa desnutrição, eu tenho um déficit de crescimento e de desenvolvimento, e com isso o cérebro também deixa de crescer. Aumento de risco de complicações, comprometimento de resultados clínicos e aumento do tempo de internação com maior custo para o hospital. Então, nós temos que conhecer as diversas partes dessa terapia nutricional em pediatria para atuar em todas elas, otimizar tudo e poder fazer a melhor terapia nutricional em cada caso. Por exemplo, no nosso caso aqui, na criança que está na enfermaria pediátrica. Então, não é uma criança muito grave, é uma criança que tem uma gravidade média, mas que se nós não colocarmos em terapia nutricional, nós podemos provocar ou piorar uma desnutrição de base. Então, meu grande objetivo quando eu falo em terapia nutricional em pediatria é manter ou recuperar as melhores condições metabólicas e nutricionais de qualquer paciente, como da criança também. Com isso, eu quero restaurar a composição corpórea, mas visando que restaurar massa magra, que é a massa metabolicamente ativa dessa criança. E segundo a Aspen, quais são as indicações de terapia nutricional em pediatria? Isso de uma maneira muito resumida, né? Então a gente passa rapidamente essas indicações. Tá? Seriam os recém-nascidos de muito baixo peso, aqueles abaixo de 1.500 gramas, ou então os recém-nascidos de baixo peso com doenças associadas, gastrointestinais, pulmonares, cardíacas, ou então crianças aí já saindo do período neonatal com necessidades metabólicas alteradas, disfunção orgânica simples ou múltipla, sepse, trauma, intervenções cirúrgicas. Ou então as disfunções metabólicas graves, ou então dificuldade e incapacidade de alimentação pelo trato gastrointestinal, aí quando nós vamos lançar mão da terapia nutricional parenteral. Então, obviamente, tudo vai começar lá no início, na hora que internou a criança, em até 24 horas, ela ter uma triagem de risco nutricional e com isso ser acionada a equipe de terapia nutricional para instituir a terapia nutricional nessa criança. Então, a primeira coisa que a gente faz é aplicar uma ferramenta, né, para a triagem de risco nutricional, que na maioria dos hospitais essa ferramenta é o Strong Kids, uma ferramenta extremamente simples, que é rapidamente preenchida e isso dá um score e a partir desse score essa criança está ou não em risco nutricional. Daí, outra maneira de se fazer isso é através das curvas, né? E hoje a gente tem curvas bem mais elaboradas, a partir de 2006 são as curvas da Organização Mundial da Saúde, mas que não tem essa parte de aplicação imediata, como tem uma ferramenta que é um score de triagem de risco. Então, o que eu acho importante é nós utilizarmos as duas ferramentas, isso que é o ideal. Mas se você tiver que priorizar uma ferramenta, priorize o score, que ela tem um resultado imediato. E aí eu vou lembrar outro fato complicado em criança, que é cálculo de necessidade nutricional, né? Por quê? Porque a pediatria é muito ampla, então esse cálculo de necessidade nutricional vai variar em relação à idade da criança, porque
Terapia nutricional em pediatria é um grande desafio. Eu tenho um prematuro pesando 400 gramas e no outro extremo, por exemplo, eu tenho um adolescente obeso pesando 150 quilos. Então precisa, né, estar bem atento à condição individual de cada criança. Então entra a idade dessa criança, a reserva corpórea, o estado nutricional prévio, a presença de risco nutricional, que a gente já tem isso através da ferramenta do Strong Kids, a doença de base e o estado metabólico dessa criança. Obviamente, o mundo perfeito seria eu ter uma calorimetria indireta do meu lado e, imediatamente à internação, eu fazer uma calorimetria indireta nessa criança e ter isso monitorado. Isso é o mundo perfeito. Nós não temos calorímetro à nossa disposição. Então, nós vamos ter que lançar mão de equações que estimem essas necessidades nutricionais, né? Então, existem já algumas recomendações em literaturas, né, para recomendações tanto de energia como de proteína de lactentes doentes, né? Então, essas recomendações começaram lá a ser publicadas lá no Reino Unido, mais ou menos a gente segue isso nos hospitais. Então, falando em relação a lactentes doentes, nós temos esse intervalo de necessidade energética variando entre 120 e 200 calorias quilo dia, dependendo daquelas condições anteriores que eu já falei para vocês, em termos de proteína. Lembrar que é uma criança doente que está no estresse metabólico e ela tem uma necessidade maior de proteína. Então a quantidade de proteína não é igual a uma criança normal, é uma quantidade maior. Então isso varia de 3 a 4 gramas e meio, a depender da idade e a depender das condições da criança. Depois, a gente tem que lembrar que também existem outras maneiras de se determinar gasto energético. Por exemplo, até hoje, né, uma ferramenta lançada lá na década de 50, né, em 1950, e até hoje nós ainda utilizamos dentro de um hospital, que é a equação de Holliday-Seeger, né, foi uma equação criada pelo gasto de água de uma criança e foi criada para uma criança saudável e não para uma criança doente. Então, por isso a gente tem essas limitações, né? E tem também as recomendações da ASPEN em relação à quantidade proteica também. Então, a gente tem também tudo isso para a gente fazer, de novo eu volto a insistir, uma estimativa de necessidades nutricionais. Eu não posso ter a certeza daquela criança, só poderia ter certeza só se eu tivesse uma calorimetria, né, ao meu lado para poder monitorar essa criança, né? Outra coisa importante é lembrar da ingestão dessa criança. Então, quanto essa criança está ingerindo, isso nos diz muito. Nós até temos um instrumento no hospital que é um mapinha para a mãe desenhar o quanto a criança come do prato, por exemplo, que isso ajuda bastante, porque se essa criança está ingerindo entre 60% e 80% do que ela deveria ingerir, já existe a indicação de um suplemento. Se ela estiver ingerindo menos do que 60%, já está indicada uma terapia nutricional integral, né? Na grande maioria das vezes por gavagem, por uma sonda, um método mais agressivo, mas que muitas vezes é extremamente necessário para essa criança, porque eu vou reverter um prognóstico nutricional, eu vou evitar que essa criança desenvolva uma desnutrição durante a sua internação hospitalar. Muito importante a gente voltar um pouquinho e falar que, apesar de, por exemplo, aquela criança, a internação, e ter na ferramenta de risco nutricional, ela ter um médio risco, ela precisa ser avaliada periodicamente. Isso, na maioria dos hospitais, é uma vez por semana, porque ela pode mudar de risco nutricional durante a internação hospitalar e ela passa a ser de alto risco e aí ela precisa de uma terapia nutricional muito mais agressiva, porque ela já está prestes ou até já desenvolveu uma desnutrição durante a sua internação hospitalar. Clássico, né? O diagrama do Rambaud,
também, a primeira edição do livro do Rambaud é lá da década de 80, né? Então clássico, a gente usa até hoje, é aquela pergunta: o trato digestório está funcionante? Sim, vamos usar nutrição enteral. Não, vamos usar nutrição parenteral, né? E isso vale até hoje. Outra coisa que a gente tem que lembrar também, se o tempo que eu vou ter de terapia nutricional quando eu estou com gavagem. Se for um tempo prolongado, lá na minha cabeça já acendeu a luz, talvez eu precise de uma estomia nessa criança, por exemplo, de uma gastrostomia, né? Então isso é muito importante, isso tudo já está bem lembrado para eu poder tomar as decisões conforme essa criança vai apresentando melhora ou, infelizmente, piora, né? Lembrar que a terapia nutricional enteral é um método de escolha, desde que eu tenha um intestino, mesmo que seja parcialmente funcionante, né? É um método totalmente seguro hoje. As fórmulas e as dietas estão muito melhor balanceadas, muito mais se espelhando no leite humano. Nós temos sistema fechado em pediatria, nós temos as bombas de infusão, quer dizer, hoje não se admite mais prescrever uma dieta sem uma bomba de infusão, né? A indicação adequada da via de acesso, uma sonda oro, uma sonda naso, uma sonda gástrica, uma sonda pós-pilórica, isso já muito bem estabelecido, né? E a escolha do tipo de sonda, hoje em dia a gente tem sonda que a parede é pequena, então ela é mais calibrosa e ela não é mais grossa, então dá mais conforto para essa criança também. Sondas de longa permanência também, que não exige troca rápida, então hoje eu tenho tudo isso já, né, bem mais adiantado e muito facilitando a nossa vida. E sem sombra de dúvida, o sistema fechado, que é o sistema de escolha, né? Porque eu não tenho manipulação, eu tenho um ambiente estéril, né? Então eu tenho um controle microbiológico, eu tenho um controle também bromatológico, né? Não necessita de área de preparo e a facilidade da distribuição, né? Dentro de uma enfermaria, num hospital. Então tudo isso hoje facilitou muito a nossa vida, porque eu tenho DNA, né? Data de nascimento antiga, então a gente fazia dieta na cozinha do hospital, misturava um monte de gororoba no liquidificador e punha num frasco para dar para a criança. Isso é no tempo jurássico, isso hoje a gente não tem mais. Então, a terapia nutricional enteral tem grandes vantagens, é a terapia nutricional de primeira escolha, mantém a integridade e função do trato gastrointestinal, previne úlceras de estresse, previne resposta hipermetabólica ao estresse, mantém secreção de peptídeos, enzimas digestivas e já secretora e mucina, ou seja, a integridade da barreira intestinal, prevenindo a translocação bacteriana, e com isso eu previno complicações infecciosas e, obviamente, quando comparado com a nutrição parenteral, ela é de muito menor custo, né? Lembrar que realmente, desde que esteja indicado por faixa etária, o leite humano é a primeira escolha. Então aquilo da Declaração dos Inocentes em Roma de 1990 continua válido, validado por todas as sociedades de pediatria do mundo, aonde leite materno exclusivo até 6 meses de idade, leite materno mais alimentação complementar até os 2 anos ou mais. Então o ideal é que os hospitais tenham sala de ordenha, para que esse leite seja ordenhado de maneira adequada e seja dado para a criança. Lembrar que esse leite ordenhado, ele pode ficar refrigerado 12 horas pela legislação da Anvisa, e aí depois ele não pode ser mais utilizado. Então por isso que precisa haver várias ordenhas diárias para a gente manter uma criança com leite materno, né? Então, a grande indicação de ordenha seria a impossibilidade da oferta VO para um lactente, né? Não sendo possível ou não se aplicando o leite materno, a gente lembra da classificação das dietas e das fórmulas infantis, que é uma classificação da ESPGHAN, que é a Sociedade Europeia de Gastrohepato e Nutrição, onde eu tenho fórmulas ou dietas completas, né, que tem todos os nutrientes que as crianças precisam. Essas fórmulas completas
elas são divididas em poliméricas e oligoméricas, na dependência de como estão os macronutrientes, principalmente a proteína, né? Com macronutrientes intactos, as fórmulas e as dietas são chamadas de completas. A proteína nas fórmulas e nas dietas já é uma proteína purificada, a base é a caseína, a proteína do soro, e as não lácteas, a base, a soja ou arroz. E as oligoméricas já são em relação à hidrólise proteica. Então existe uma hidrólise parcial, então são as parcialmente hidrolisadas, ou então a extensamente hidrolisada, que também são chamadas de dietas semi-elementares, e as dietas elementares, que são já com a proteína totalmente hidrolisada, que são as fórmulas ou as dietas com aminoácidos, né? Então aqui só um resuminho para a gente lembrar, né? Em relação a proteínas, eu tenho proteínas intactas, ou então, como eu já falei, hidrolisadas, parcialmente, extensamente ou totalmente hidrolisadas. Em relação a lipídios, eu tenho triglicerídeo de cadeia longa, ácido graxo saturado, ácido graxo monoinsaturado, ácido graxo poliinsaturado e, em situações especiais, o triglicerídeo de cadeia média. Em relação a carboidratos, eu tenho monossacarídeos, disacarídeos, amídeos e tenho os oligosacarídeos, que são fibras solúveis, né? Na maioria das vezes o GOS e o FOS, que são bastante utilizados, né? E em relação à densidade calórica, nas fórmulas, eu tenho as fórmulas normocalóricas, de 67 a 70 quilocalorias por 100 ml, e as fórmulas hipercalóricas, que a gente chama 1 para 1, né? 100 calorias, 100 ml tem 100 quilocalorias. E as dietas normocalóricas, 100 ml, 100 quilocalorias, e as dietas hipercalóricas, 100 calorias, 100 ml, 150 quilocalorias. Lembrar que fórmulas hipercalóricas em lactentes doentes são seguras, são bem toleradas, promovem o aporte calórico adequado, melhora o balanço energético e sem efeitos adversos, né? Hoje nós temos, normalmente, na UTI do Instituto da Criança eu tenho 16 leitos e normalmente tenho uma a duas crianças recebendo fórmula hipercalórica e com uma ótima tolerância. Para terminar, 2 casos clínicos muito simples para a gente só situar o problema, né? Então, essa primeira criança, 3 anos e 4 meses, o Z-score de IMC à internação, menos 3,3, quer dizer, um caso catastrófico, né? Já uma magreza acentuada, ou seja, uma criança desnutrida, né? Ela, de diagnóstico prévio, tinha uma encefalopatia hipoxisquêmica, doença de refluxo gastroesofágico, pneumonia de repetição e também o diagnóstico de magreza acentuada, e foi internada, foi iniciada uma terapia nutricional enteral com sonda nasoentérica, né? Uma dieta enteral em sistema fechado, uma dieta polimérica, normocalórica, né? 100 ml, 100 quilocalorias, sem fibras, né? Ali por dia eu tenho um aumento do volume da ingestão da dieta. Vocês veem que a gente, né, faz uma progressão rápida dessa dieta, não é para ter essa demora, é assim na tolerância da criança, né? Em 4 dias de internação ela estava com 100% do volume prescrito de que ela necessitava, então ela estava totalmente dentro do seu cálculo energético, não de exagero. Eu estou ante uma criança desnutrida e cuidado com a síndrome da recuperação nutricional, né? O gráfico de Z-score para MC em 4 semanas mostra a recuperação com essa dieta. Ela foi depois para casa em home care, com sonda, com dieta. Ela comia e começou a ter a dieta com pausa, depois começou a ter a dieta só noturna, mas esses 28 dias ela ainda tinha uma boa quantidade da dieta integral, então ela teve uma boa recuperação, começou uma recuperação nutricional, né? Então nessas 4 semanas que ela foi acompanhado depois no retorno ambulatorial da MTN, né? Outro caso, uma criança de 2 anos e 5 meses, foi um prematuro, que teve uma displasia broncopulmonar lá na internação na UTI neonatal, depois ela saiu em home care com oxigênio domiciliar, com crise de sibilância, que é bastante comum numa criança com displasia broncopulmonar, também 5 internações, 2 vezes por pneumonia,
A internação, um IMC, um Z-score de IMC de menos 3,18, também uma magreza acentuada para essa criança, né? Ela tinha uma dieta habitual e fazia uso de um suplemento, né? Mas com uma criança anorética, né? Uma ingestão baixa, vocês veem aí 100 quilocalorias, mais ou menos foi calculado a internação mais ou menos 100 quilocalorias, 60 quilocalorias quilo dia, quer dizer, uma ingestão baixa para essa criança, né? Então, na internação, ela ficou com uma dieta habitual, mais um suplemento nutricionalmente completo, chegando a 100 quilocalorias quilo dia, né? Esse suplemento nutricionalmente completo tem uma densidade de 1,5 calorias por ml, né? Com 3,4 gramas de caseinato, que é a base proteica, com 6,9 gramas de lipídio, que a base são os óleos vegetais, com colina, carnitina e taurina, com osmolaridade baixa para essa nossa criança, em torno de 340 miliosmóis, então uma osmolaridade baixa, bem aceito, né? E com isso também o gráfico de Z-score nas 4 semanas mostra também recuperação dessa criança. Então essa criança ficou, o primeiro caso foi uma terapia nutricional enteral, uma criança com gavagem, o segundo caso foi de um suplemento nutricionalmente completo, que em ambos os casos houve o início da recuperação nutricional. Eu escolhi de propósito 2 casos de crianças desnutridas, que se não tivesse tido uma atuação dentro do hospital, essas crianças poderiam piorar e até para uma UTI, e com isso piorar toda a mortalidade dessa criança. Então, para terminar, né, a terapia nutricional em pediatria é imprescindível para se evitar a desnutrição intra-hospitalar. É necessário que se tenha ou uma MTN pediátrica ou um pediatra com conhecimento de nutrição que atue e que auxilie a MTN do hospital. Preciso de implantação de protocolos de terapia nutricional enteral, de terapia nutricional parenteral. Com isso, eu aumento os casos de terapia nutricional enteral, eu diminuo os casos de nutrição parenteral, eu diminuo a morbimortalidade, diminuo o tempo de internação e diminuo os custos. Saliento que o uso de fórmulas hipercalóricas é uma ferramenta importante dentro da terapia nutricional em pediatria, e o uso de suplemento nutricionalmente completo também é importante. Esse uso não deve ser banalizado, ele deve ter uma prescrição precisa, porque ele é uma ferramenta muito útil na reversão de um caso de desnutrição infantil, né? Agradeço a atenção de todos. Dr. Mário, queria agradecer a sua presença conosco aqui no Nutrition Day Multi, que é uma ação da Danone para levar conhecimento, informações sobre terapia, suporte nutricional em pediatria. E tem alguns pontos da sua aula que eu gostaria de ressaltar. Quando a gente pensa na terapia nutricional para o paciente em enfermaria, para o paciente em aula, quando a gente pensa aí em ingestão oral, o senhor citou a questão do recordatório alimentar, de se criar alguma forma de ter uma análise mais exata, e quando o paciente está na ala, o cuidador, a mãe, ajudam bastante nesse processo. Esse tipo de formulário, como o que o senhor tem nos serviços nos quais o senhor trabalha, ajudam bastante, né, a determinar aí, de forma mais precoce, a introdução de um suplemento nutricional, por exemplo. Com certeza, inclusive lá no Instituto da Criança existe um indicador de qualidade, que é justamente essa ingestão oral da criança através de gráficos desenvolvidos pela equipe de nutricionistas. São desenhos onde se preenche, né, o quanto a criança está aceitando do líquido, da dieta pastosa, da dieta sólida, tudo isso para a gente poder realmente avaliar. Com isso você avalia resíduo, né, o quanto ela não comeu, e com isso você consegue ter um recordatório maior, porque é mais difícil. Quando você tem um volume, quando você tem uma dieta integral, você tem um volume preciso. Exato. Então é muito mais fácil de você saber se o quanto a criança comeu atingiu as necessidades. Quando você tem uma ingestão a livre demanda, uma ingestão oral, principalmente de comida, é mais difícil isso. Mas não é impossível. Isso
Isso pode ser muito bem implantado, pode ser uma rotina dentro do hospital. Perfeito. E em relação à terapia nutricional enteral, o senhor citou também a facilidade do sistema fechado no contexto dos serviços que o senhor trabalha. Uma criança que utiliza terapia nutricional enteral é uma criança que está numa situação mais crítica, já tem toda uma questão ali do trato gastrointestinal mais prejudicada, como o senhor mesmo relatou. É muito interessante que a gente já tenha um produto, né, pronto, já envasado, evitando aí contaminações externas neste contexto. O senhor acredita que isso também seja um fator que auxilia aí nessa progressão rápida que vocês têm no dia a dia para atingir as necessidades nutricionais dessa criança? Com certeza, porque eu tenho primeiro uma dieta pronta, então eu tenho um melhor controle da qualidade do preparo. Né? Porque eu sempre conto uma história muito engraçada de uma técnica de nutrição num outro hospital que eu trabalhei há muito tempo. Ela ia visitar as crianças e as que ela achava mais magrinha, ela apertava mais a medida do pó para pôr mais pó para fazer a mamadeira. E aí a criança tinha diarreia. Vocês veem que, né, existe mesmo estudos mostrando isso, que um preparo caseiro pode variar 10% para mais ou para menos a quantidade do pó quando você dissolve na água. Então isso é muito importante. Então eu tenho uma certeza hoje, apesar de hoje, todo o hospital ele ter balança, né, ele tem uma balança milimétrica, tudo isso, mas quando eu tenho uma dieta fechada, eu tenho um melhor rigor no preparo em termos da composição. Mas o segundo ponto mais importante é essa dieta ser estéril. Sem dúvida. Porque eu já tenho uma criança que pode ter alguma alteração intestinal, pode ter um maior risco de translocação, então isso é algo que a gente preza muito hoje numa criança internada em relação quando vai receber uma dieta enteral, a gente hoje preza para que seja sistema fechado mesmo. Né? E até entrando nesse contexto que o senhor relatou, né, do preparo de um produto em pó, e o senhor citou, por exemplo, as fórmulas hipercalóricas como algo que otimize a terapia nutricional. Quando a gente pensa em lactente, é um procedimento bem comum ainda as modulações. As fórmulas hipercalóricas nesse caso, naquele lactente que não pode, por algum motivo, receber o aleitamento materno, que é, obviamente, a primeira opção de alimentação para o lactente, e que por algum motivo precise utilizar uma fórmula infantil, ao invés da modulação, a fórmula hipercalórica auxilia bastante nesse conceito também. Infelizmente, nós sabemos que ainda em algumas situações, alguns hospitais, alguns médicos ainda modulam uma fórmula. Isso hoje a gente sabe que não é o ideal, porque na hora que eu modulo eu desbalanceio o restante, então isso não é ideal. O ideal é que eu tenha algo pronto para ser usado daquela maneira. Né? Então, isso já, né, há muitos anos, infelizmente, a gente já tem as fórmulas hipercalóricas, né, para essa situação, por exemplo, Exato. de crianças anoréticas, crianças que eu preciso dar menos volume, né? Então, por exemplo, nas situações, a fórmula hipercalórica, ela se encaixa bem adequadamente. Justamente porque esse equilíbrio favorece o ganho de peso adequado, né? Da questão da massa muscular, né? E não só um ganho de peso de uma forma que não seja completa e interessante para o desenvolvimento da criança. Exatamente. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado.